Bom, turma, vamos lá. Hoje, na nossa aula de história, nós vamos falar dos coronéis, né? Os eleitores e as eleições na Primeira República. Nós iremos iniciar na página 119, ok? Então vamos lá. A partir de 1894, a presidência da República passou a ser ocupada por grandes proprietários de terra, ligados aos partidos republicanos dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Esse grupo dominou o poder político no Brasil por 36 anos consecutivos, revezando-se a cada eleição um dos partidos, ou de São Paulo ou de Minas Gerais, indicava um candidato. Os coronéis, eles eram chamados, como eram chamados, os grandes proprietários de terra, né, na época, escolhiam os candidatos para a Câmara dos Deputados, Senado Federal, o governo e o seu governador do seu estado, entre aqueles que representavam os seus interesses. A garantia de que as pessoas votariam no candidato escolhido pelo coronel estava na troca de favores, né? Porque os eleitores recebiam diversas vantagens e às vezes alguns presentes pelo voto. E apoiava-se também o sistema eleitoral brasileiro, né? Porque não garantia o sigilo do voto, tá? Aí aqui na página 109 aparece uma imagem de alguns coronéis, ok? E aí nós vamos lá para a página 120. Na página 120 eu vou ler aqui, ó, essa chargezinha aqui, essa opção aqui, ok? Então vamos lá. Observe a imagem, compreenda-se o que significava isso, né? Aquela parte ali. O eleitor, ele levava até a urna duas cédulas eleitorais, né? O eleitor entregava as duas cédulas para o mesário. Elas eram datadas e rubricadas para terem seu valor de documento. Usava-se o termo voto descoberto, pois a opção do eleitor já estava marcada nas cédulas, ok? Somente uma das cédulas era depositada nas urnas. O eleitor levava outra cédula embora, como comprovante do seu voto. Uma das formas de controlar os eleitores era pela conferência da cédula que ele levava como comprovante do seu voto, ok? Com esse processo eleitoral, os grandes proprietários de terra de São Paulo e de Minas Gerais conseguiam controlar o voto das pessoas que estavam sob o seu domínio, parentes e empregados, e etc., exigindo até que apresentasse a cédula, o comprovante, para conferir o voto. Quando esse tipo de controle não era suficiente para garantir a eleição de seus candidatos, alguns até falsificavam o registro dos votos. Tá? Então, continuando aí. Aí nós temos a atividade 2, né? A atividade 2 tem duas charges, né? E a gente vai prestar atenção na charge, vocês vão responder as questões. Mas antes disso, quando eu falei lá na primeira parte que eles revezavam entre Minas Gerais e São Paulo, né, o governo, essa forma de governo era conhecida como República do Café com Leite. Por quê? Durante um tempo foi assim, porque em São Paulo eles produziam café e em Minas eles produziam o leite, ok? Mas lá na frente vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso. Bom, então vamos lá. Então, observando a charge a seguir e com base no que a gente acabou de ler, né, acabou de falar, assinale com C as frases corretas e com I as incorretas. Então, nós temos aí duas imagens. Nós temos essa imagem aqui, que representa o quê? A justiça eleitoral, né? O coronel, e aqui o burro representa como se fossem os eleitores, porque ele está levando ele para o seu voto. Aqui, o que representa? São dois caras, né? E um lá pequenininho, certo? E aí, aqui representa o governo de São Paulo e Minas Gerais, que eles são grandes, e aqui algum eleitor, alguma coisa assim, tá? Aí cada um vai interpretar de uma forma, certo? Porque esse pequenininho aqui, ó,
ele está com um chapéu na mão, pedindo alguma coisa para esses governos aqui. Bom, vamos lá. Então, a charge 1. Os favores feitos pelo coronel eram cobrados em época de eleição? Vocês vão dizer se correto ou incorreto. O coronel levava seus animais como burros para votar em seus candidatos? Não os animais, né? Para garantir que os candidatos de coronéis fossem eleitos, seus nomes eram divulgados entre todos os parentes, empregados e demais pessoas com quem o coronel tinha relação? Provavelmente sim. Os empregados de confiança do coronel eram capazes de controlar o voto das pessoas que lhe deviam favores, os chamados empregados? Aí vocês vão responder aí. Charge 2. Entre 1894 e 1930, o presidente do Brasil era alternadamente, um representante de São Paulo e um de Minas Gerais, né? Os coronéis de São Paulo e Minas Gerais conseguiam controlar o voto das pessoas que estavam sob o seu domínio? Durante a República Velha, São Paulo era o maior produtor de café e Minas o maior produtor de leite. Por isso, o acordo que previa a alternância do poder entre paulistas e mineiros ficou conhecido como política do café com leite, foi o que eu acabei de falar. A charge mostra que o estado de São Paulo e Minas Gerais não se entendiam e brigavam pela indicação e eleição de candidatos à presidência da República. Aí vocês vão fazer aí fazer as questões. E na página 122 tem um texto, eu vou ler o texto e a gente vai responder as questões. Vou explicar as questões e vocês vão responder. O texto a seguir é um trecho de uma carta endereçada ao presidente da República do Brasil em 1924. Então, vamos lá. Interroguei numerosos eleitores em regras, tabareus, boçalicimos, e poucos encontrei que soubessem sequer o nome do candidato em quem votavam. Nenhum tinha urna espontaneamente, no cumprimento livre de um dever cívico. Este vinha em troca de um chapéu novo ou em troca de uma nota de 50. Aquele por ordem de um padrão ou de um cabo qualquer, tá? Aí, do lado, qualquer palavra que vocês não entenderam, tá aí dizendo o que significa. Agora responda. O que o remetente da carta está criticando? O que ele está falando em relação a essa carta? O que ele está querendo dizer? Nos dias de hoje, existem eleitores que agem como descreve o autor da carta? Vocês vão dizer se sim ou não. E aí, nós vamos para o dever de casa. O dever de casa é número 1 da página 122, número 2 e número 3 da página 123, ok? Aí no próximo vídeo eu volto com a correção dos deveres de aula, tá? Beijo!